Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candia. Você sabia que quando você começa a prova discursiva de inglês, você já tem 60 pontos nas suas mãos? Você sabia que esses 60 pontos são suficientes para que você não seja eliminado ou eliminada do certame? Você sabia que não dá para ganhar pontos no quesito CGPL, correção gramatical e propriedade da linguagem? É isso mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre a natureza punitiva da nossa prova e como isso deve informar as suas estratégias de estudo e as suas estratégias de prova, pensando principalmente na segunda fase. Bom, nós chegamos aqui ao nosso 10º vídeo dos meus 25 novos vídeos em comemoração aos meus 25 anos de ELT. E esse também, além de ser o 10º vídeo da playlist, é o 5º e último vídeo no qual eu vou conversar um pouquinho com você sobre CGPL. A gente tem conversado sobre isso desde o 6º vídeo e nesse vídeo a gente vai concluir essa discussão sobre CGPL pensando na natureza punitiva desse critério de avaliação na nossa prova discursiva de inglês. Lembrando que CGPL é um critério de avaliação que é avaliado nas 4 tarefas, nos 4 exercícios que compõem a prova discursiva de inglês. Prova discursiva de inglês vale 100 pontos no total, CGPL é avaliado na tradução, na versão, no resumo e na redação. Na tradução vale 10 pontos, no resumo vale 10 pontos, na versão vale 15 pontos e na composition vale 25 pontos, ou seja, CGPL vale 60 pontos, 60% dos pontos na nossa prova discursiva de inglês. Então, se você é um candidato que foi convocado para a prova de segunda fase, antes mesmo de você abrir o caderno de prova, você já tem 60 pontos de CGPL, né? Você já começa a prova com 60 pontos de CGPL, o que, aliás, é mais do que você precisa para não ser eliminado na segunda fase. Lembrando que quando o candidato não atinge 50 pontos na prova de inglês de segunda fase, ele é automaticamente eliminado do certame. Então, CGPL é um quesito que você começa já com todos os pontos. É impossível ganhar pontos de CGPL, você já começa com todos os pontos logo de partida. O que acontece é que conforme você vai desenvolvendo o texto na segunda fase, na sua tradução, na sua versão, no seu resumo, na sua redação, você vai cometendo erros, né? Ou a banca avaliadora vai encontrando erros e a cada erro você vai sendo punido e a sua nota de CGPL vai diminuindo de acordo com o número de pontos que é descontado para cada tarefa. Já comentei o número de pontos descontados para cada tarefa nos primeiros vídeos aqui dessa série. Então, isso significa que a nossa prova de língua inglesa de segunda fase do CACD é uma prova de natureza punitiva, né? Não existe como ganhar pontos de CGPL. O que existe são formas de você ir perdendo pontos, sendo punido, né? A cada vez que você comete um erro, existe uma penalização. Aliás, a palavra que é utilizada no nosso edital é justamente essa: penalização por erro. Então, não existe como ganhar pontos de CGPL. O que acontece com o candidato é que ele vai sendo punido conforme ele vai cometendo erros de correção gramatical e propriedade da linguagem. O fato da nossa prova de inglês de segunda fase ser uma prova punitiva diz muito sobre o que a instituição mandante dessa prova, né, a instituição que faz uso das notas dessa prova, que é o Instituto do Rio Branco, e também o que a instituição que organiza essa prova acredita em termos de avaliação, né? Na verdade, nem todas as provas, né, nem todo o sistema de pontuação é punitivo, né? Existe uma escolha feita aqui de distribuir pontos por meio da penalização do candidato, né? De acordo com
esses dois autores aqui, one among the main concerns of language testers in the design and implementation of tests is to select the method of scoring, né, o método de pontuação for the tool used to perform the evaluation. This attribute indirectly reveals the tester's ethical beliefs and personal stance in testing pedagogy. Então, o fato da nossa prova ter uma natureza punitiva já revela muito sobre a visão de avaliação aqui de quem é responsável pela nossa prova. Então, como se caracteriza uma prova que é punitiva? A prova punitiva, ela é disciplinadora, ela é discriminatória, né? E ela vai fazendo com que o candidato seja punido a cada erro que ele comete, né? Como dizem aqui a Nogueira, né, e Souza, na prática, a avaliação tem se tornado bastante usada mais como uma forma de podar e punir, ao invés de como ferramenta de assistência na transformação da sociedade. A avaliação punitiva é empregada como controle social de hierarquização. Nisso, com o intuito de amedrontar, na qual o erro é realçado, por certo que é uma avaliação voltada a punir. Então veja como a avaliação punitiva, ela acaba sendo disciplinadora, contando, né, pra gente o que é considerado certo, errado, e muitas vezes o tipo de atitude, né, que o candidato desenvolve com relação ao teste é uma atitude de medo, né, medo de ser penalizado. Existe toda uma vertente teórica na disciplina de avaliação de línguas, né, que na verdade é uma subdisciplina da linguística aplicada, que propõe uma série de reflexões a respeito desse tipo de prova, né, provas que são disciplinadoras, provas que agem a partir da punição daquele que é avaliado. Né? Essa vertente teórica se chama Critical Language Testing, né? São as perspectivas críticas em avaliação. E caso você se interesse, eu até vou deixar uma indicação de bibliografia aqui para você na descrição do vídeo. Mas eu não vou me enveredar por essa discussão mais teórica, filosófica, digamos assim, a respeito da nossa prova, da nossa avaliação. O que eu quero ressaltar para você é que se a nossa prova tem uma natureza punitiva, né, pelo menos no quesito CGPL, que vale 60 dos 100 pontos da nossa prova, você não pode simplesmente estudar inglês para a nossa prova, né? É preciso que você adote estratégias de estudos de língua inglesa e adote estratégias de prova com o objetivo de escapar de penalizações, né? Esse precisa ser o seu principal objetivo quando a gente pensa no quesito CGPL e naquilo que é avaliado nesse quesito. Então, nesse vídeo, eu quero comentar 4 estratégias que eu acho importantes, tanto pensando em termos de estratégias de estudos ao longo da sua preparação, quanto pensando em termos de estratégias de prova para enfrentar essa prova punitiva. A primeira estratégia que eu quero comentar aqui é use linguagem simples, né? Eu vejo, né, já são muitos anos acompanhando candidatos na preparação para o CACD e eu sempre vejo candidatos tentando rebuscar a linguagem para impressionar o examinador na prova de segunda fase. Não existe como impressionar o examinador no quesito CGPL, porque, de novo, esse é um quesito punitivo. Não existe nada que você possa fazer nesse quesito que vai aumentar a sua nota. A sua nota só é passível de ser diminuída. Você vai sendo punido conforme você comete erros. Você não recebe nada conforme você escreve palavras mais rebuscadas, mais formais, etc. Então, para evitar punição, é importante utilizar uma linguagem que seja clara. Então, evite utilizar aqueles verbos difíceis, né, que você encontrou lá lendo a The Economist. Cuidado ao utilizar essas expressões que você conheceu só fazendo leitura de dicionário. Cuidado ao tentar fazer uma inversão, sendo que sem a inversão você também conseguiria denotar, né, o mesmo sentido. Muito cuidado para não se complicar.
sendo que não existe nenhum ganho em você utilizar uma linguagem que seja mais avançada. De novo, no quesito CGPL, a gente não ganha pontos, a gente só perde pontos. Então, quanto menos você tentar rebuscar o seu texto, menos chances você tem de errar e de ser penalizado. Inclusive, eu tenho um vídeo, um primeiro vídeo que eu fiz aqui para o canal do YouTube é justamente sobre isso, né? Para não rebuscar o texto, né? Falando para o candidato evitar rebuscar o texto. Vou deixar o link aqui também, caso você não tenha visto esse vídeo. Segunda estratégia de estudo, segunda estratégia de prova que eu quero comentar aqui é muito cuidado com substituições, né? Quantas vezes eu não vejo o candidato fazendo algum tipo de substituição no seu próprio texto, cortando uma palavra que tinha usado para colocar, por exemplo, uma palavra mais difícil, na tentativa de impressionar a banca examinadora, como a gente sabe, não há como ganhar pontos com isso, ou muitas vezes na tentativa de variar o vocabulário. Eu já tinha escrito increase, então eu resolvi cortar esse increase aqui e colocar um boost. Muito cuidado com esse tipo de estratégia de substituição. Em primeiro lugar, não dá para impressionar o examinador fazendo isso. Segundo lugar, quando você substitui uma palavra, é preciso pensar para além do sentido da palavra, né? Increase e boost podem ser sinônimos? Podem, dependendo do contexto, mas não tem os mesmos colocados. De repente, a palavra que você está substituindo não tem o mesmo comportamento sintático, né? Ou seja, um verbo é transitivo, o outro é intransitivo. Muito cuidado com substituições, né? Evite fazer substituições, seja para impressionar o examinador, seja para evitar repetições. Não existe problema repetir palavras na sua produção de texto. Na verdade, muitas palavras são extremamente repetidas na nossa prova e os candidatos não são penalizados por repetição de palavra, né? Te dou um exemplo aqui do meu corpus, né? Meu corpus hoje tem 240 redações que foram escritas por candidatos em situação de prova no CACD 2021 e CACD 2022. Então, são 240 documentos. Olha quantas ocorrências de international tem nesse corpus: 916. Ou seja, são mais de 3 ocorrências por redação, né? Fazendo uma média aqui, de international. Os candidatos não são penalizados porque utilizaram international mais de uma vez. Então, muito cuidado para não sair, por exemplo, substituindo international por global ou por widespread, ou enfim, algum outro sinônimo ou palavra parecida, simplesmente porque a palavra está repetida. Não existe punição por repetição, mas existe punição por falta de propriedade vocabular, por falta de colocabilidade. Então, muito cuidado com substituições. Terceira estratégia que eu quero mostrar para você aqui é a estratégia de usar palavras de alta frequência, né? Eu sei que pode parecer contraintuitivo, né? Nossa, na prova de segunda fase eu tenho que impressionar o examinador, então vou utilizar palavras difíceis de baixa frequência, mas pense comigo, as palavras de baixa frequência são palavras de baixa frequência porque elas têm pouca colocabilidade, né? A gama colocacional, né, o collocational range dessas palavras é muito limitado, por isso mesmo que elas são de baixa frequência. Então, quando você opta por usar uma palavra de baixa frequência, muitas vezes você erra não porque errou o sentido da palavra, mas porque aquela palavra não forma colocação com nada que está no seu entorno. Em oposição, quando você utiliza uma palavra de alta frequência, a chance de você errar, primeiro, o sentido é mais baixa, porque como são palavras de alta frequência, muito provavelmente você conhece o sentido muito bem. Em segundo lugar, a chance de você errar colocabilidade também é muito menor. As palavras de alta frequência são de alta frequência justamente porque elas têm muita colocabilidade, com muitos, né, enfim, com muitos modificadores, com muitos substantivos, verbos, etc. Então, para evitar punição, uma estratégia que é muito adequada é utilizar palavras de alta frequência. Por exemplo, professora, eu quis evitar utilizar o verbo increase
de novo e eu resolvi utilizar um sinônimo, vou utilizar o verbo boost. Olha aqui nessa captura, né, de tela do meu corpus, quantos erros tem com o verbo boost, né? Boost members' presence, boost its pursuit, boost attitude, boost projection, boost demand. Veja como o verbo boost, que é uma palavra de mais baixa frequência do que improve ou do que increase, por exemplo, é uma palavra que tem menos colocabilidade com complementos, né, do que o improve e o increase. Então, optar por utilizar uma palavra de baixa frequência pode, muitas vezes, aumentar o seu risco de punição. E é justamente isso que a gente está tentando evitar na prova de segunda fase, pensando no quesito CGPL. A mesma coisa aqui, vou dar só mais um exemplo. Professora, eu não quis usar o improve de novo, então eu usei o enhance. Dá uma olhada em quantos erros temos aqui com o uso do verbo enhance nas provas de 2021 e de 2022. Muitos desses erros, a maioria desses erros, são erros de colocação, né? Não é porque improve e enhance são sinônimos que eles podem ser substituídos. Prefira utilizar palavras de alta frequência, assim você corre menos riscos de ser penalizado. A quarta dica que eu quero dar aqui é usar avoidance strategies, né? Estratégias nas quais você evita mostrar para o seu examinador aquilo que você não sabe, né? Uma definição aqui do Cohen sobre avoidance strategies, avoidance in L2, né, no nosso caso na língua inglesa, in L2 learning is one of the strategies learners may resort to in order to overcome a communicative difficulty. What is avoided is typically a target language word or structure that is perceived as difficult by learners. What is used instead is an expression that they find in some sense simpler and that conveys more or less the same content as the expression initially envisaged. Whenever this kind of avoidance takes place, learners communicate by those linguistic means that make them feel safe from error. E é isso que você quer estar, né? Safe from error, ou seja, sem correr riscos de ser penalizado por causa de um erro. Então, se você está desenvolvendo o seu texto, por exemplo, na composition, e percebeu que você não sabe alguma coisa com certeza, por exemplo, está utilizando o substantivo approach, e aí não sabe se é approach to something, approach towards something, approach on something, approach over something, qual era a mesma coligação de regência com o substantivo approach? Se na hora deu um branco, não utilize aquilo que você sabe que não sabe, né? Utilize alguma coisa que você sabe que não vai te levar a erro, né? Alguma estrutura, faça alguma mudança estrutural no seu texto que leve a uma formulação com a qual você se sente mais à vontade. Então, por exemplo, ao invés de utilizar o substantivo approach, usar o verbo approach, reformulando a sua sentence, né? Aquilo que você está escrevendo, escreva as coisas da forma que você sabe que está correta, mesmo que você precise mudar as palavras do seu texto, as estruturas do seu texto. Nosso objetivo aqui é evitar erros, evitar penalização, para que você consiga manter o máximo possível desses 60 pontos com os quais você já começa a nossa prova discursiva de inglês. Bom, chegamos ao fim do nosso 10º vídeo e também ao fim dessa nossa trilha sobre CGPL. A partir da próxima semana, vou começar uma nova trilha a respeito de classes de palavras. Cada vídeo, a partir das próximas semanas, eu vou enfocar uma classe de palavra, substantivos, verbos, adjetivos, etc. E vou te mostrar as preocupações que você precisa ter ao estudar palavras daquela classe. Te encontro na próxima semana.